Tá gravando. Então vamos lá, gente. Boa noite, ou melhor, boa tarde, né? Eu tô gravando essa aula agora de tarde, porque à noite, né, ia ser ao vivo. Só que eu tive um imprevisto, então eu não vou conseguir participar à noite. Então vai ser agora, eu já vou deixar gravada bonitinho. O tema de hoje da aula é Montesquieu e Adam Smith. Montesquieu é o cara das leis. Ele vai tentar explicar como funciona a as leis em uma sociedade, o quão elas são importantes para as relações humanas, e elas já são pré-estabelecidas, mesmo sem estarem escritas, elas já existem. E o ele vai falar do liberalismo econômico. Ele é o pai do liberalismo. Ele é um filósofo escocês, que também era economista. E ele vai refletir sobre a independência da economia com relação ao Estado. Que aí vai que é essa meio que essa teoria vai morrer durante um tempo, ela vai meio que sumir, e aí no século XX ela vai reaparecer de novo, chamando atenção para um novo liberalismo, que a gente vai chamar de neoliberalismo econômico. Esse assunto assim de neoliberalismo, o professor de geografia vai comentar com vocês quando chegar no ponto de globalização, que a globalização e o neoliberalismo eles estão muito juntos, muito ligados. A gente viu na última aula contratualistas, né? A gente viu Hobbes, Locke e Rousseau. O Hobbes, vamos lá. Hobbes, no estado de natureza, o homem é perverso, é mau, só vive em guerra. E quando vai para a sociedade civil, o melhor governo para conseguir controlar esse animal que é o ser humano seria a monarquia absolutista. Porque o rei seria como se fosse um leviatã, ele seria o único dito como civilizado, entre aspas, para tomar conta de um bando de animal. Botar, tipo, cabresto no ser humano. E aí, quando um animal, o ser humano, né? Quando um ser humano se rebelasse, tirasse esse cabresto, o Leviatã tirava ele. No caso, seria o rei, pegaria esse indivíduo e retiraria da sociedade. Locke, no estado de natureza, o homem é bom, mas tem conflito. Ele quer defender a propriedade privada dele, então vai para a sociedade civil. O governo defendido pelo Locke é a monarquia constitucional. Por quê? Porque para o Locke, quem tinha que escolher o governante era a sociedade. Não era justo uma pessoa ter todo o poder nas suas mãos. Ele não achava justo. Então, ele falou o seguinte: ó, tem que ser monarquia constitucional. Por quê? Porque o rei, o monarca, ele vai tá submetido à Constituição e também à sociedade. Então, assim, quando o chefe de Estado começasse a fazer coisas em que os indivíduos da sociedade não achassem boas e começassem a manifestar e tal, não precisava, tipo, você esperar, sei lá, algum tempo para tirar esse governante. A população podia, junta, entrar no local onde fica o monarca e retirar ele e colocar outro. Nisso é a rotatividade do poder, tá? É assim, não fica sempre uma pessoa no trono lá comandando. É a sociedade que sempre vai escolher. Agora, no Rousseau, já é diferente. O Rousseau tem a teoria do bom selvagem. Quer dizer isso? No estado de natureza, o homem sempre é bom e pleno. E aí, o Rousseau vai falar que o homem viu sua pequenez, viu sua pequenez, percebeu que era pequeno em relação à natureza, que é grande demais, e aí decidiu, cara, eu tenho que me juntar a alguém porque eu tô correndo risco aqui. Que isso aqui é muito grande e eu sou muito pequeno. E aí ele se juntou e aí se juntou com outras pessoas, foram criando grupos e grupos que acabou consequentemente virando a sociedade civil. Mas aí ele falou, foi começando a ter cercamentos de propriedades. Ó, eu vou morar aqui nesse lugar X, aí a pessoa e não foi tipo proporcional. Teve pessoas que pegaram pedaços maiores e pessoas que pegaram pedaços menores. E isso gerou uma desigualdade na sociedade, naquele grupo. E aí, o Rousseau defende a democracia direta relacionada a Atenas, falando o seguinte: a gente não precisa de governante. Como o ser humano é bom por natureza,
e a sociedade civil corrompeu, ele vai recuperar essa bondade que é oriunda dele, essa bondade que já existe dentro dele, e vai resolver esses problemas de desigualdade. É isso. Contratualistas foi um resumo breve. Agora vamos para Montesquieu. Montesquieu escreveu O Espírito das Leis para explicar o que seria, qual o papel das leis na sociedade. Ele é um iluminista junto com Rousseau. Na época em que eles viveram, eles estavam vivendo pré-Revolução Francesa. Então imagina, tava ali quase estourando a Revolução Francesa. Aí vem o Rousseau com uma forma de governo. E vem o Montesquieu falando que as leis são necessárias e que não é que não pode ser tipo assim, um indivíduo só fazendo leis e pronto, acabou. Não, tem que ser uma coisa que seja um grupo, porque existem leis existem leis na sociedade que não estão escritas, mas existem. Então, ele vai falar que lei varia de lugar para lugar, mas é necessário que seja um grupo que consiga formar, um grupo que seja oriundo da sociedade. Não que chegue aqui, sei lá, o presidente dos Estados Unidos e comece a inventar a Constituição brasileira. Uma nova Constituição. Ele falou que isso não existe. Porque só o brasileiro sabe o que acontece no Brasil e as leis que precisam ser feitas aqui dentro. Tá bom? Ele vai refletir das formas de governo, a federação e a divisão dos poderes. Ele é o primeiro a escrever a divisão dos poderes. Montesquieu, esse não é o nome dele. Isso é meio que um apelido, porque ele era conhecido como Barão de Montesquieu. E aí pegou esse nome. Vamos lá, O Espírito das Leis de 1748. A gente vê pela data que tá perto, que é relativamente perto da Revolução Francesa. O próprio título da obra indica a percepção do autor de que a mudança social passava pela transformação de propostas legislativas. Então ele acreditava que para você mudar a sociedade de, sei lá, de qualquer modo, em qualquer extrato, precisava de ter uma transformação nas leis. Porque, vamos lá, França nessa época ela era constituída de 3 estados. O primeiro estado, que era a nobreza, o segundo estado, que era o clero, e o terceiro e maior estado, que era a população. Tá? Tem que ter esse contexto da Revolução Francesa na cabeça. Aí vamos lá. Ele vai botar no livro assim: o que poderia ser entendido como lei? O que seria lei para Montesquieu? O fato de todos serem governados por algum tipo de preceito. Então ele vai falar que preceitos é um tipo de lei. Pode ser tanto preceito divino, tanto preceito natural, tanto preceito governamental. Ele não vai usar o nome preceito, ele vai usar assim, ó, o fato de todos serem governados por algum tipo de lei. Então ele vai falar que lei divina é considerado como lei, sim. Lei natural é uma lei. E governamental também é lei. Que existem leis que regem a sociedade, o ser humano, como também existem leis que regem a natureza. Exemplo disso são as leis químicas, as leis físicas, as biológicas. Uma lei nunca é um fenômeno individual, pois parte de um horizonte de relação entre seres e pessoas. Então é aquilo que eu falei. Lei nunca pode ser escrita por uma só pessoa e pronto, acabou. Tem que ser escrita em conjunto com pessoas ou seres. Por exemplo, um cientista. Sei lá, vamos pegar uma lei de Lavoisier. Acho que o Lavoisier viu um fenômeno só da lei dele e falou: caraca, isso aqui pronto. Não. Ele teve que testar com diversos elementos químicos para ver se dava certo. Porque não é que uma coisa aconteceu com o indivíduo X que vai acontecer com o Y, o Z, o A, o B. Não. Tá bom? Leis positivas. Ele vai falar que existem leis já pré-estabelecidas que são as positivas. São aquelas que regem a sociedade de modo diverso. Devem ser postas em questão por seu teor particular e singular, pois voltam-se para as relações locais. Isso aqui é muito importante. É o que o Montesquieu sempre vai pregar. Uma lei que vale nos Estados Unidos não pode, em hipótese alguma, chegar ao presidente aqui do Brasil e querer impor ela aqui. Porque ela tem que se adequar às relações
sociais, as relações locais de cada estado, de cada lugar. Por exemplo, estão querendo colocar em Brasília aquele estacionamento rotativo em área pública. Para isso virar um projeto e ganhar, não sei o quê, o governador, é um exemplo, o governador tinha que olhar o teor particular e singular do projeto, desse projeto. Como assim? Ver as relações locais, ver o que está acontecendo ali, o que isso impactaria na sociedade. Será que teria gente com condição de pagar? Será que todo mundo ia largar o carro e começar a andar de público? Talvez. Mas peraí, o transporte público não tá bom. Então, tipo, vai congestionar o transporte que já tá ruim? Peraí. Não, esse estacionamento rotativo tem que funcionar de acordo com a nossa realidade. Então, qual seria a solução de acordo com a realidade do brasiliense? Supondo, uma hipótese. A solução seria colocar em certos lugares, em certos pontos do DF, mas não em todo o DF, não em área residencial, não em muitas áreas que são assim, é, área comercial, talvez. Então, é isso que o Montesquieu sempre vai pregar. Olhe as relações locais e para ter uma lei, a lei tem que se basear nessas relações locais. Você não pode pegar uma lei qualquer e impor que seja fora da realidade. Ele fala que as leis positivas, né, as leis que regem a sociedade de modo diverso, são de três tipos. São as que regulamentam relações entre governados. Então, a minha relação entre, sei lá, eu e a Karen, nós somos governados por alguém. Então, existem leis que regulamentam a nossa relação. Regulamentam relações entre governantes e governados. Então, regulamentam a minha relação com, sei lá, com o governador de Brasília, que é o Ibanez. Eu não posso chegar no Ibanez e falar, sei lá, de forma muito coloquial, porque ele é um chefe de Estado. Não posso chegar nele do nada e abraçar ele. Isso aí tá fora da. Isso aí é contra, entre aspas, contra a lei que rege a nossa relação. Tá bom? E a 3, que é regulamento das relações entre Estados. Esse é muito importante. O Estado brasileiro não pode interferir do nada no Estado americano e nem o americano pode interferir na gente. Ele fala que são esses três tipos de lei positiva são as principais. E quem for estudar direito, fazer direito e tal, vai ver muito Montesquieu, que é ele que deu, assim, a base política, assim, como diz, de lei, para o que a gente tem hoje em dia, tá bom? A diversidade das leis refere-se às diferenças em aspectos de cada lugar que não influencia a legislação e a base do governo. Vamos lá. Modelo de governo ideal. Você pensa assim, você fala, caraca, o Montesquieu então defendia a democracia, uma coisa bem liberal e tal. Não, ele é igual o Locke. Ele vai defender o regime monárquico. Ele tinha tendência à monarquia, porque ele era um barão, o barão de Montesquieu. Ele vivia ali com os nobres e tal. Mas ele vai defender o regime monárquico com, porém, sem qualquer posicionamento voltado para a tirania ou despotismo. O que era o despotismo? Despotismo monárquico, lembra? Época da Revolução Francesa. Antes de ocorrer a Revolução, o rei viu que estava tendo muito alvoroço na população. E as ideias iluministas estavam crescendo. Ele falou: caraca, velho, eu vou ser deposto a qualquer momento. O que eu vou fazer para não acontecer isso? Eu vou atacar, eu vou criar, no caso, o despotismo esclarecido. O que é isso? Eu vou chamar um iluminista, desses novos teóricos aí da França, vou ter uma reunião com eles, vou ver as ideias e vou tentar enquadrá-las na minha monarquia, no meu regime de governo. E aí eles faziam isso. Só que eles aplicavam do jeito que queriam, eles não aplicavam como o teórico dizia. Eles aplicavam de um jeito em que a população tivesse a ilusão que estivesse bem, boa, legal, massa, tá tudo o monarca tá fazendo coisa boa, tá mudando e tal. Mas também eles aplicavam para iludir a população e aplicavam para não perder e aplicavam de um jeito para que eles não perdessem poder. Tá? Então, ele vai falar assim, tá,
Eu tenho tendência ao regime monárquico, o Montesquieu tem essa tendência, mas ele não vai, de forma alguma, defender a tirania nem o despotismo, tá? Ele vai fazer como foi aqui, digamos assim, na época do Dom Pedro II aqui no Brasil. Foi uma monarquia em que tinha três poderes, na verdade, quatro: o judiciário, o legislativo, o executivo e o moderador, que era o poder supremo de Dom Pedro II. Já o Montesquieu, ele acha errado ter esse poder moderador. Ele acha que tinha que ter um rei, sim, um chefe de Estado central, tá bom? Mas ele deveria dividir o seu poder com o executivo, com o legislativo e com o judiciário, que seria um poder construído em conjunto com as outras três instituições, para que o poder não ficasse centralizado só numa pessoa, tá? Há o foco na criação de instâncias intermediárias, chamadas de contrapoderes. Então, digamos assim, eu sou aqui a monarca X. Eu quero que todo mundo passe a comprar carros voadores agora. Agora, nesse exato momento. Os carros voadores que são fabricados aqui, no meu, da França. Digamos que sou uma monarca da França. Criei essa lei. Ponto. Vai vir, essa lei não vai ser aprovada assim, eu criei, acabou, o monarca criou, tá feito. Não. Essa lei vai para o legislativo, para ele ver se dá algum, se isso é justo. Então, assim, isso é uma ideia, digamos que não é mais uma lei. Isso foi um projeto de lei construído por mim, eu como monarca, e aí foi para o legislativo. O legislativo vai ver e vai julgar aquilo ali. Vai ver se isso deve virar uma lei ou não. Não, então, assim, é esse mecanismo que o Montesquieu vai defender. Ele nunca vai defender assim, um cara só vai criar, vai administrar e vai julgar as pessoas. Não. Tem que ter contrapoderes para controlar esse monarca e para controlar a instituição que é o governo, o Estado. Esses poderes estarão diferenciados em diversas funções para não se concentrarem nas mãos de um só. A divisão dos poderes volta-se para as funções fundamentais de um governo: executivo, que é a função de administrar; legislativo, que é criar leis e julgamentos e regulamentos; e a terceira, que é o judiciário, que é julgar o cumprimento das leis. Então, eu vou ser só um chefe de Estado aqui, legal, massa. Vou estar aqui, eu vou ser o bambambam. Bam, bam, mas bambambam bam, bam, entre aspas. Porque vai ter o executivo que vai estar me ajudando a administrar, vai ter o legislativo que vai estar criando as leis, e eu só vou ficar sabendo da criação, mas eu posso também, às vezes, influenciar. Falar, tipo, cria essa lei aqui, o que você acha dessa lei aqui? Mas eu não posso ir lá e criar leis e aprovar sozinho. Eles que vão aprovar e vão criar. E vai ter o judiciário. Então, por exemplo, uma pessoa cometeu um crime. Não vai ser eu, monarca, que vou julgar. Vai ser o judiciário. Mas eu posso ir lá assistir só. Tá bom? A gente vai falar agora do Adam Smith. Do Smith. Ele era um. Oi. Um segundo. Eu tenho um comentário sobre Montesquieu. Que aí eu recomendo que vocês leiam pelo menos um trechinho assim do livro dele, não é absurdo. Assim, os dois primeiros capítulos, que eu acho bem reveladores, que ele taca pau em déspotas. Então, a todo momento, ele tá falando educadamente que déspotas não prestam e colocando N motivos lá no livro todinho falando isso. Então, leia a parte onde ele fala sobre déspotas, que você vai entender um pouquinho mais sobre essa filosofia dele. Sim, ele ataca bastante mesmo. Porque ele acha que isso é uma maneira de enganar o povo. E para a pessoa estabelecer um poder e ficar lá para sempre. E isso é errado, né? A gente sabe hoje em dia que a participação popular em um governo é muito importante, é extremamente importante, tá? Então, vamos lá. Adam Smith foi um economista, como eu falei, um filósofo escocês, que foi um dos primeiros, é o pai do liberalismo econômico, ele foi um dos primeiros a relacionar economia longe do Estado. Vamos lá. Liberalismo econômico, ideologia baseada na organização da economia em linhas individualistas sem intervenção do Estado. A mão invisível do mercado. É o seguinte, vamos lá. Economia e Estado era praticamente a mesma coisa. Vai vir um Adam Smith, economista,
filósofo, ele vai falar assim, cara, o Estado controlando a economia, assim, pode dar BO, né? Porque o empresário, o comerciante, ele não vai ter liberdade de negociar com quem quiser. Ele vai ter que negociar a partir do que o Estado manda. Só que isso é muito ruim para um comerciante. Imagina, a gente está aqui no Brasil. Vou usar o Brasil sempre como exemplo, tá? Porque é meio que a nossa realidade. O Brasil hoje, vamos fingir que a gente não segue o liberalismo econômico nem nada. E é o presidente que vai falar para os empresários: ó, vocês podem negociar com a China, com o Japão e com a Alemanha. Só. Só que aí o empresário vai estar querendo fechar um contrato milionário com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não está nessa lista de países que a gente pode comercializar. Aí o empresário vai se revoltar. Porque assim, eu que vendo o meu produto, sou eu que compro, sou eu que vendo. Então, por que Estado você está vindo interferir numa coisa que é minha? Peraí, isso é errado. Eu quero fechar esse contrato com os Estados Unidos, eu vou fechar sim, porque é meu. Quem é o comerciante aqui, o empresário, sou eu. O que eu vou vender, quem vai ganhar sou eu. Estado, você está interferindo para quê? Você está criando barreiras comerciais para quê? Então, os empresários vão começar a se revoltar. E aí é onde surge o liberalismo, que é quando o empresário ele é individual, ele tem liberdade para negociar com quem quiser, sem a intervenção do Estado. E o Estado não pode criar nenhuma barreira comercial, tá? E aí, por que o Adam Smith vai falar da mão invisível do mercado? Ele vai falar que o Estado é essa mão invisível, que é a mesma coisa do neoliberalismo. Vai vir os empresários e tal, vão estar lá negociando e tal, pai, e tal, pá, pá, pá. Mas aí, se o Estado vê que tá dando algum BO, tá dando algum problema entre os empresários e, os, e, o, e as outras nações, tá vendo se tá criando alguma rixa, ou, tipo, o produto tá ficando superfaturado aqui dentro, tá ficando mais caro aqui dentro do que lá fora, vai vir um Estado que vai agir nesse mercado, vai colocar dinheiro na economia. Por exemplo, os Estados Unidos hoje na quarentena, né? Hoje em dia na pandemia. Ele viu que o que o Trump fez? O Trump viu que ia ter uma queda na economia e tal, ia ter uma queda brusca e tal. Vitória. Vitória. Travou Morreu de novo. os céus. Vai ter que começar tudo de novo. Não, ainda vai começar não. Eu dou meu jeito de negociar. Pessoas do YouTube, normal, errinhos técnicos. Esses técnicos de internet. Acabou? Vitória, travou. Qual parte? Meu Deus, tá até na cabeça. Acabei de esquecer. Puta merda. Também esqueci. Eu acho que era no neoliberalismo. É quando você tá começando a falar. É, neoliberalismo. Quando eu comecei a falar do liberalismo? No Uhum. neoliberalismo. Não, do neoliberalismo ainda não toquei, tá? Então é do liberalismo mesmo. Isso aí. É, eu só me lembro Então, liberalismo. vamos lá. A mão invisível do mercado que o Adam Smith vai falar é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos agora, nessa quarentena, na pandemia do corona. O Trump viu que a política econômica dos Estados Unidos ia perder muito, que a economia americana ia sofrer muito, que o dólar ia cair muito, que eles iam sofrer muito com essa pandemia, porque fechou tudo. Os empresários iam sofrer, o Estado ia sofrer tudo. Aí, o que o Trump viu? Lá é liberalismo econômico. O Trump viu toda essa situação, analisou panoramas e falou assim: caraca, precisa de injetar dinheiro nisso aqui, porque senão isso aqui vai quebrar.
E aí ele foi como a mão invisível do mercado e injetou 2 bilhões de dólares na economia. O que aconteceu com a economia dos Estados Unidos? Ficou estável, porque foi injetado dinheiro. Então é isso que o liberalismo vai pregar. Você vai deixar o empresário comercializar à vontade, falar com não sei quem, vender para todos os lugares do mundo. Mas quando você vê Estado, quando perceber que está tendo algum problema na economia, que a economia vai cair, vai acontecer uma instabilidade, você vai vir com a sua mão invisível e vai injetar dinheiro. Arme. Porque é seu dever de Estado controlar a economia. Tá bom? Neoliberalismo econômico do século XX. Esse liberalismo meio que tinha morrido, do Adam Smith. O Estado continuava intervindo na economia, até que teve em 1989, que é o professor de geografia vai falar melhor, teve o consenso de Washington. Vamos lá. Nessa época de, acho que se eu não me engano, 1929, teve a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Uma das maiores crises econômicas do mundo, se não foi a maior. Aí o que o povo pensava? Começou a pensar e tal. A gente precisa de um novo modelo político-econômico. Porque não dá com essa intervenção do Estado. Porque se a economia cair, o Estado cai junto. E aí? O que vai acontecer? Aí teve duas pessoas incríveis, que foi a Thatcher, Margaret Thatcher, que era primeira-ministra da Inglaterra na época, e o Reagan, que ele era, se eu não me engano, era presidente, ele era presidente, não, ele não era presidente dos Estados Unidos, ele era ações do mundo todo em Washington, no Consenso de Washington, para definir a nova política econômica do mundo, para não ter outra crise dessa. Aí, nesse consenso, foi decidido a iniciativa privada, o controle empresarial mais o Estado mínimo. O que seria? Seria uma retomada do liberalismo econômico. Seria linhas individualistas sem a intervenção do Estado. Só que eles deram o nome de Estado mínimo. O que o Estado seria? Ele seria só um regulador. Aí eles deram esse nome, o Estado vai ser Estado mínimo. Ele vai agir o mínimo possível Mas a economia de um país vai ser vai ser feita com controle empresarial. Aí foi defendido a privatização de coisas. Privatização, sei lá, de coisas públicas, de empresas do Estado. Tipo, privatizar a Petrobras, outras empresas. Mas não é indicado privatizar coisas públicas. Porque se você entregar um hospital público à iniciativa privada, você vai estar tornando um hospital que podia atender qualquer tipo de pessoa, sem cobrar nada, em um hospital que vai se tornar posse de um empresário, e esse empresário vai acabar cobrando pelo funcionamento daquele hospital. Tá bom, mas dizem que o neoliberalismo econômico do século XX, esse agora que está acontecendo, é a solução econômica para não ter outra crise. Porque, olha, a pandemia está mostrando isso pra gente. Os empresários estão faturando muito, porque a gente está consumindo muito nessa pandemia, somente com compra online. Então, assim, chega a um ponto desse neoliberalismo tão grande que chegou a um ponto em que o Estado pede a ajuda do empresário para bancar suas contas. É real, e o Brasil é uma prova disso. Porque você acha que os presidentes da República, eles sempre ouvem os empresários? Porque eles dependem dos empresários. Chegou a um ponto de neoliberalismo econômico em que os empresários têm mais dinheiro que a União. Isso é real, isso acontece no Brasil. Por isso que tem um monte de privatização. O governo, por exemplo, o governo brasileiro está cheio de empréstimo com o empresário. Então, o neoliberalismo chegou a um ponto em que, o Estado vai regular tudo, vai ter que ouvir o empresário.
E o empresário ajuda a união. Chegou a um ponto em que o empresário é mais rico que um país. Sabe a gravidade disso? O tanto que isso é assim, sem palavras. Imagina uma pessoa ter sua renda maior que a renda de um país inteiro. É muito louco. Por isso que a única solução do governo é privatizar. Privatizar, 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 porque aí privatizando vai receber dinheiro desse empresário, porque esse empresário vai ter que comprar uma empresa pública. E aí, para eles ter dinheiro para conseguir conservar a economia de um país. O Estado vai fazer isso para preservar a economia do país. Mas o problema é que vai chegar uma hora em que o Estado vai gastar tanto, 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 porque parou de interferir na economia, e aí vai chegar uma hora que o Estado não vai ter mais dinheiro. E aí o Estado vai passar a ser controle dos empresários. Por exemplo, tem um monte de empresário aí se candidatando à presidência da República. Se eu não me engano, parece que o Luciano Huck vai se candidatar. Aí, um empresário. Então, os empresários são necessários? São, porque são eles que fazem a economia de um país crescer. Mas, assim, mas o empresário também tem que ser controlado, né? Porque o empresário querer comprar um hospital público não é certo, porque ele vai deixar, obviamente, vai transformar aquilo no hospital particular, tá? Então, assim, o futuro tá nas mãos dos empresários? Sim, a economia sobrevive sem empresário? Não sobrevive. Eles são muito importantes, tá? E isso o Adam Smith viu ele viu isso lá atrás, tipo, no século 18 ou 19. Ele viu isso. Uma coisa que a gente percebe literalmente hoje, o Adam Smith pensou isso há muitos séculos atrás. Entenderam? E é isso, gente. Acabou. E é nóis. É isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só falar. Dá like. É isso. Ah, e outra coisa é que quando tem, tipo, por exemplo, no estado de guerra, pandemia, essas coisas desse tipo, os empresários não estão exatamente ganhando dinheiro, dependendo. E quem vai ter que mover a economia é o Estado. É por isso o neoliberalismo. Acabou? Acabou. Eu só tenho isso a declarar. Uhum. Dá like, se inscreve no canal, deixe seus comentários e É Olha, nóis, Queiroz. segue a gente no Instagram. Ai, é nóis.